Pessoal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre gráficos agora, né? Os gráficos, eles são uma ferramenta muito poderosa para quem quer converter, às vezes, uma informação um pouco mais numérica, vamos dizer assim, né? Em uma informação mais visual, né? É muito mais fácil para a gente tirar insights, né? Pegar informações quando a gente olha para um gráfico, né? Do que, por exemplo, olhar para uma tabela. Então, sempre que você estiver trabalhando com dados e você puder apresentar esses dados no formato de uma figura, ou seja, de um gráfico, né, é muito melhor, tá? Justamente por essa maior facilidade, essa acessibilidade que os gráficos permitem, né, para qualquer tipo de pessoa, né? Então, a pessoa não precisa ser ali um grande expert, um matemático, né, para entender uma informação visual mostrada através de um gráfico, né, de um gráfico bem feito. Tá? Eu vou mostrar para vocês aí duas bibliotecas, né, que eu particularmente gosto, né, a biblioteca chamada Matplotlib, é uma biblioteca para criar visualizações, para criar gráficos, né, e a NumPy, que vai ajudar a gente aí a criar arrays, né, que são como se fossem vetores também, e ajuda a gente a criar esses gráficos, tá? Existem diversas bibliotecas para construção de gráficos, né, eu estou mostrando aqui para vocês uma das bibliotecas, mas existem bibliotecas bastante utilizadas, como o Plotly, né, que é uma biblioteca que eu também gosto bastante de utilizar, dependendo aí da visualização que eu vou fazer, mas hoje a gente vai estar trabalhando com o Matplotlib, tá? Deixei a documentação do NumPy aí para vocês darem uma lida, como é de praxe, né, sempre que vocês forem trabalhar com uma biblioteca, consultem o manual, né, o manual técnico dessa biblioteca, que com certeza lá vocês vão realmente aprender a usar todos os recursos que aquela biblioteca tem disponível, tá? Então, como já mostrei para vocês em outras aulas, né, vamos importar a biblioteca, a gente chama import, né, o nome da biblioteca, e aqui o alias, né, ou seja, PLT, então é o apelidinho da biblioteca. NumPy também a gente está chamando de NP, né, para ficar mais fácil. Bom, a gente executa, né, Ctrl Enter, então ele já fez a importação das bibliotecas. A gente está chamando, né, atribuindo a variável x a uma função, né, chamada random, né, do NumPy. Então essa random, ela vai gerar números aleatórios, né, random range, tá? Range é uma subfunção da função random, que é uma função da biblioteca NumPy, né? É só a gente olhar a hierarquia aqui. Então ela vai me gerar 10 pontos aí aleatórios, ou seja, 10 valores numéricos aleatórios. Então, se a gente executar aqui, né, e fazer um teste para ver como que está organizado esse valor x, né? Então eu executo o x aqui, eu vou ver que ele é um array, tá? Um array, como eu disse para vocês, né, ele é como se fosse um vetor, né, como se fosse uma lista de valores, e a gente trabalha com arrays usando a biblioteca do NumPy, tá? Se você está se perguntando se isso aqui é igual ao data frame, né, ele é um pouco diferente, mas vamos dizer que o contexto, né, o conceito básico por trás de um array é muito parecido com o de um data frame, e inclusive dá para a gente converter um array em um data frame em um array, se eu não me engano também, tá bom? É um pouco mais difícil converter um data frame para um array, mas tem como fazer isso perfeitamente. O legal é que, se a gente for explorar um pouquinho, né, a gente consegue ver que o array ele se comporta muito parecido com uma lista, né? Ele não é uma lista, ele é um array, mas tem algumas diferenciazinhas no sentido de trabalho mesmo e operações, né? Mas se a gente colocar aqui posição 0, ele acessa o valor, o primeiro valor da lista, né, do array, né? Que é o 0,15 aqui, tá bom? Então, aquela função, aquela primeira linha, ela gera um valor, gera valores aleatórios. Para que se eu executar de novo aqui, ela vai me gerar valores completamente diferentes. Ó, foi para 72 o primeiro valor, tá bom? Então, ele está gerando valores aleatórios, 10 valores aleatórios. Poderia gerar 20, 30, tá bom? O y, então, né, a gente está atribuindo o valor de y à variável x, ou seja, uma constante, né? Então, o x, cada valor de x é uma constante, né? Então, na verdade, a gente está somando ao y um valor fixo, né? Que é o x, que seria um coeficiente linear, né? Mais também uma função aqui, gerando números aleatórios, multiplicando por 0,02, que seria o coeficiente linear da reta. Ou seja, a gente está fazendo uma reta, uma funçãozinha simples de primeiro grau, daquele estilo y igual a x mais b, tá bom? Onde o coeficiente angular, que seria o a, né? 0,02, beleza? Aqui, o z também, a forma de construção é muito parecida, só que aqui a gente tem um coeficiente angular um pouquinho maior e a gente está usando aí o x, né, como sendo a nossa variável, né, a nossa variável independente, vamos dizer assim, né, e não mais a geração de números aleatórios como sendo a variável dependente, tá bom? Então tem só essas mudanças, mas tanto o x como o y, eles são
aí funções que a gente criou com base no NumPy, né, usando a função random, ou seja, gerando valores aleatórios. Tá bom? Aqui tem outra função, né, da biblioteca NumPy, que é o polyfit. Então, serve para a gente ajustar, né, dados a uma equação. Aqui, esse número 1 é uma entrada que a gente dá para essa função, que é o grau do polinômio que a gente está ajustando, né? Então, ele basicamente faz uma minimização dos erros, né? E ajusta o polinômio de acordo com o nosso input aqui. Então, a gente vai ajustar um polinômio de primeiro grau, justamente porque um polinômio de primeiro grau é uma reta, e a gente sabe que esses dados gerados, esses dados que a gente gerou também, eles são organizados de uma reta. Tá? Então, o P seria o nosso polinômio, né? O nosso ajuste, na verdade, né? E o F é o nosso polinômio ajustado, né? Então, o F é uma função, né? Se a gente passar aqui a função F, a gente pode colocar qualquer valor que ele vai calcular de acordo com aquele polinômio que a gente ajustou. Né? Então, essa linha 5, ele ajusta um polinômio, e a linha F, ele fala, né, que F aqui é um polinômio de primeiro grau ajustado com esses dados. Né? Então, a gente passou x e y. Tá bom? Então, qualquer valor que a gente colocar aqui para variável independente, ele vai me dar um retorno, um y. Né? Então, dado que x é igual a 2, o y vai valer 2,02. Né? Então, se a gente for ver aqui, para x igual a 2, aqui a gente não tem um x igual a 2, mas vamos colocar aqui um x igual a 0,2, né? 0,2, ele vai me retornar um valor muito próximo aqui de 0,2 também, né? Ó, de acordo com a figura, é exatamente isso que a gente vê, tá? Então aqui, né, plotando os gráficos, né, a gente faz a plotagem dos gráficos. Então a gente faz a plotagem dos gráficos, a gente usa o PLT, que é aquela função de gráficos, né, é o alias, né, aqui do Matplotlib, plt.plot, subfunção do Matplotlib, passa o valor da variável independente, que a gente está chamando de x, né? Variável dependente, né? O y. Aqui é o símbolozinho que vai aparecer, no caso é uma bolinha, né? Se a gente for ver aqui nessa figura. O color, né? A gente fala a cor dessa bolinha, então a primeira curva vai ser red, né? E a segunda curva vai ser black. E até faz sentido, né? Porque se a gente for ver, né, o nosso Z ele tem um coeficiente angular maior, né, do que o coeficiente angular utilizado para o Y, né? Então, é de se esperar que realmente ele produza uma reta com uma inclinação um pouquinho mais alta, tá bom? Aqui a gente colocou como label Austrália e New Zealand, né? Isso só vai aparecer quando a gente plotar a legenda do gráfico, né? Então, esse label é a legenda do gráfico, tá? A gente também está plotando o fit, né, da curva, e também está colocando o label aqui, usando aquelas especificações, isso aqui já mostrei para vocês, né, principalmente usando para print. Então, o princípio é o mesmo, se a gente for ver. E aqui ele mostra o coeficiente angular e linear, né. Então, se a gente até for ver, né, o P é o nosso fit, né, o fit da nossa curva. Então, o P, ele dá o coeficiente angular e o coeficiente linear. Esse primeiro termo é o coeficiente angular, e o segundo termo é o coeficiente linear da reta, tá bom? E o F, então, ele vai pegar essas duas informações e vai plotar uma reta de primeiro grau. Beleza? Aqui a gente está colocando um D, porque é um polinômio de primeiro grau, né? Só para ficar um pouquinho mais claro, mas todas essas informações estão na documentação do NumPy, beleza? Bom, se a gente plotar desse jeito, a gente vai ter esse resultado aqui, né? Caso a gente queira atribuir, né, uma legenda para o eixo X, a gente pode usar o comando PLT, né, chamado função matplotlib, .xlabel, né? Se a gente plotar aqui, ele vai gerar, né, a legenda do eixo X, né? A legenda do eixo Y é ylabel, né? Então, aqui, tá? E se a gente quiser dar um título para o gráfico, a gente usa a função também do Matplotlib, que é a title, tá? Então, título do gráfico. E para plotar as legendas é a função legend, tá? Então, que é aquela que a gente colocou, perfeito? Gente, eu acho que com essas informações você já tem aí uma base bem legal para fazer gráficos, né? Existem outros tipos de gráfico do Matplotlib, é uma biblioteca bastante completa, dá para você fazer histograma, né? Boxplot, né? Então tem várias visualizações legais para você realmente entender melhor como estão distribuídos seus dados, por exemplo, como seus dados estão comportados. Aliás, né, como seus dados se comportam. É isso, então. Eu vou deixar a documentação disponível para vocês procurarem mais informação e eu acredito que com os cases que a gente passar aqui nesse curso, você vai ficar bastante fera em criar essas visualizações. Beleza? Então, vejo vocês no próximo vídeo.